Mateus capítulo 27, versículo 17 e 18. Glórias a Deus. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. A Bíblia diz que por inveja eles havia entregado. Então vamos falar um pouco hoje sobre a inveja. Pilatos faz a pergunta e diz: quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E aí Pilatos diz: porque sabia que por inveja eles haviam o entregado. Entregaram um homem para ser crucificado, que não tinha praticado nenhum mal a ninguém, só tinha feito coisas boas, mas a inveja é um sentimento horrível. Nós vamos entender isso hoje. É um sentimento mais horrível. Pela inveja a pessoa é capaz de cometer blasfêmia, a pessoa é capaz de cometer várias injustiças através da inveja. O profeta lembrando conta uma história de um rei que tinha um filho único. E este filho único foi assassinado por outro jovem. Então, procuraram esse jovem assassino e prenderam ele. E aí condenaram ele, a sentença seria a morte. Torturaram ele, deixaram ele numa cela, sem água e sem comida. Aí o rei, que teve seu filho único assassinado, foi visitar o jovem preso. Chegando lá, ele olhou bem nos olhos dele e disse assim: por que você matou meu filho único? Ele não merecia ter uma morte daquela maneira. Você golpeou ele com vários golpes. O que foi que ele fez para você matá-lo? O jovem assassino olhou para o rei e disse: ele não fez nada. Foi um momento de fúria e de inveja que eu fiz isto. Agora eu imploro o seu perdão. Sei que estou errado, estou arrependido. Seu filho era uma pessoa boa, ele não fez nada, mas foi a minha inveja que me levou a fazer isto. Eu imploro o seu perdão. O rei saiu dali, chegou no local onde tinha os processos e disse: rasga todos os processos que tem contra esse jovem, porque de agora em diante ele será o meu filho. Pode libertá-lo. Chegou uma carruagem e levou aquele jovem para o palácio. Ele vai viver agora na glória. O profeta lembrando diz assim: quem foi que matou o filho único de Deus? Foram os meus pecados e os seus pecados. Matou o filho único, o filho unigênito. Porque ele é filho unigênito, porque a maneira como ele foi concebido e a maneira que veio ao mundo sem pecado, Deus só tem um filho, que foi concebido de uma virgem, saiu das entranhas de uma mulher, ele só tem um. Jesus. Adão também é sem pecado, mas Adão não saiu das entranhas de uma mulher. Adão foi gerado do pó da terra sem pecado, mas Cristo nasceu semelhante a nós sem pecado, porque não existe um homem que nasceu de uma mulher que não seja pecador, exceto Cristo.
Então esse é o Filho único de Deus, porque nós somos filhos de Deus também. Quem matou o Filho único de Deus? Foi nós, foi os nossos pecados. Mas para aqueles que se arrependem, imploram o perdão de Deus, imploram a misericórdia, Deus não nega e vai levar estes para a glória. Cristo morreu por todos, foi morto por todos os pecados de todos os mundos. O pecado de todo mundo foi quem matou Cristo. Mas quem vai para a glória? Quem vai para o palácio do rei? Aqueles que imploram o perdão. Aqueles que imploram a misericórdia. Aqueles que reconhecem que assassinaram Cristo. Sem Cristo ter feito nada. Cristo sendo inocente. Sem ter nenhum pecado. Mas reconhecemos que assassinamos Cristo. Que o nosso pecado matou Ele. Mas nós reconhecemos para Deus. Perdoe-nos, Senhor. E aí Deus nos perdoa. E vai nos levar para a glória. Esta é a verdade. Então veja. Existem 3 sentimentos que não são bons. Que é o ciúme. Ciúme é você querer manter o que se tem. A cobiça. Cobiça é querer o que os outros têm. Mas a inveja é não querer o que o outro tenha. Ou seja, a inveja já é mais forte, porque assim, alguém tem uma coisa e você não consegue ter aquilo que a pessoa tem, então o que você faz? Você vai querer que ela não tenha também. E aí onde muitos cometem injustiça, porque vai querer que aquela pessoa não tenha. Muitos cometem blasfêmia, cometem injustiça e cometem até assassinato por isso. A Bíblia diz que Deus tem ciúme, mas o ciúme de Deus não é como o ciúme de um homem para uma mulher. É com zelo. Zelo. Deus tem zelo pelo seu povo. Deus não reparte sua glória com ninguém. O zelo que ele tem um povo na terra que é dele e acabou-se. Ele tem zelo por esse povo, ele cuida desse povo, ele guarda esse povo. Aí é chamado na Bíblia de ciúme. Não é esse ciúme aí doentio que as pessoas têm, de um homem ter o homem ciúme por uma mulher que é capaz de matar, a mulher tem o ciúme do homem que é capaz de matar. Não, o ciúme de Deus é que ele zela e cuida por aquilo que é seu, porque Deus não vai repartir a sua glória com ninguém. Com ninguém. O que é dele, ele não reparte com ninguém. A adoração só deve ser dada a Deus, não reparte com ninguém. Aquela história, aquele pregador que veio para um tal lugar e disse que curava tudo. O camarada saiu atrás para ir lá no curador. Ele cura tudo. Chegou lá e não deu nada. Por quê? Porque ele saiu daqui colocando foco no homem. Se ele colocasse o foco em Deus, não importa a pessoa que seja, mas se você colocar o foco em Deus, você é curado. Não importa o lugar que esteja, não importa para onde você vai, e a pessoa que esteja, se tiver fé, é curado. Mas colocar o foco no homem, aí quando você coloca o foco no homem, Deus não reparte sua glória com ninguém. Amém? Então veja só. Agora a inveja, olha só. Deus manda não cobiçar as coisas, como diz lá nos 10 mandamentos. E ciúme, quando você tem um ciúme como zelo, está perfeito. Zelar pelas coisas que você tem não tem problema nenhum. Só não pode ser um ciúme doentio. De aquela coisa, eu não posso perder essa coisa, se eu perder essa coisa eu morro. Você tem sua moto, zelar pela sua moto, você pode. Agora você não pode chegar e dizer assim, se eu perder essa moto eu morro. Aí já é loucura. Mas zelar pelo que você tem, você pode zelar pelo que você tem. Cuidar do que você tem, sim. Então veja só. Então nós temos esse sentimento que é horrível. Ele é um sentimento que causa dor, porque assim, a inveja, ela causa dor. Eu vou, ao longo aqui da pregação, nós vamos ver isso aqui direitinho. Sempre uma pessoa invejosa, uma pessoa invejosa, ele pratica injustiças, certo? Às vezes trata outros como inimigo. Você viu que José disse que os irmãos tinham inveja de José, porque ele tinha aqueles sonhos,
Deus dava aquela revelação para ele através de sonhos, e disse que seus irmãos tinham inveja dele. Agora observe o que seus irmãos fizeram com ele. Lançaram no poço, depois venderam para os ismaelitas. Chegaram mentindo para o pai e disseram que um animal tinha devorado José. Então eles cometeram injustiça. Eles venderam o rapaz porque tinham inveja dele, e ainda mentiram para o pai por causa dessa atitude. E a Bíblia diz que eles odiaram José sem causa. Sem causa. Então veja. A inveja, ela começou aonde? Onde é que começa a primeira inveja? No céu. Eu subirei às alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante a Deus, queria ter o que Deus tem. Aí é complicado, porque assim, nós não podemos ter o que o outro tem. Cada um Deus fez individual. Há um dom, Deus dá um dom a um, dá um dom ao outro. Não pode aquele querer o dom que o outro tem e aquilo que o outro tem. Não, Deus te dá. Deus nos fez para nós temos propósito aqui nessa vida. Nós vamos ser guiados por Deus e nós vamos cumprir o nosso propósito. Então cada um tem que ficar na sua posição. Mas a inveja começou lá. Eu subirei às alturas e serei semelhante ao Altíssimo, serei igual a Ele. Não, vai não. Vou ser semelhante a Ele. Ele queria ter aquilo que ele não podia ter. E por não ter, ele agora vai batalhar contra para poder ter. Mas não vai ter. Estão entendendo? Então, eu subirei às alturas, serei semelhante ao Altíssimo. Aí Deus disse, não haverá lugar para você aqui no céu. Onde existir inveja, sentimento faccioso, Deus não está lá. Então, ele não podia continuar no céu com a inveja, com o orgulho, com o ódio, não podia continuar lá. Então disse, não havia lugar mais para ele. Então ele foi atirado para a terra. Ele agora vem atrás dos seres humanos para lançar esse sentimento ruim, para levar pessoas à destruição, levar pessoas à morte. Que começou lá. Então agora Satanás disse, mas eu aqui na terra agora vou lançar esse sentimento. Vou fazer as pessoas querer coisas, e se eles não tiverem, eles vão querer que as pessoas também não tenham. Eles vão batalhar para ver se as pessoas não têm. Então Satanás, não podendo ser igual ao Altíssimo, ele agora vai batalhar para ver se derrota. Mas aí não havia lugar para ele. Tem inveja, tem orgulho, tem isso. Aqui no céu não, não entra isso não. Não fica aqui, aqui você não fica. Para baixo. Então ele vai para baixo, para a terra. E ele agora vai lançar isto nos seres humanos, para levar os seres humanos à perdição. Porque tudo que você vê que leva à perdição, Satanás conhece muito bem. E ele vai levar os seres humanos a isto. Até a música verdadeira, o coro celestial, Satanás conhece. Mas ele vai levar pessoas a compor músicas sem futuro, como rock, como pop, como funk, para levar as pessoas à ruína, à perdição. Porque isto não é música de céu. Isto não é música divina. Então ele vai fazer com que toda espécie de música que não esteja no céu, esteja aqui na terra, para levar as pessoas à perdição. Ele vai fazer isso tudo, porque ele conhece a música, ele era o regente do coro. Ele era o regente do coro celestial. Lúcifer se tornou o diabo, caluniador, e Satanás, acusador. Observe. Então agora nasce dois, vem para a terra, nasce dois homens. Aí Satanás agora se apodera de um, com a inveja, com ódio, com todo sentimento ruim, que não podia ter o que o outro tinha, porque o outro tinha revelação. Abel tinha revelação da palavra, de como fazer o culto correto, de como fazer a coisa certa para Deus, de adorar a Deus de verdade. Ele não tendo, o que é que ele faz? Com inveja do seu irmão, porque não tem. Porque assim, os filhos de Deus na terra, eles são únicos, eles vão ter aquilo que Deus quer que eles tenham. A revelação da palavra dos outros, não.
Se não for filho de Deus, não vai ter, porque Jesus diz: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros não, vendo não veja, e ouvindo não entenda, e seja por mim salvo. Então há um povo seleto, e queira ou não queira, quando a gente fala isso, esse povo se acha que é o tal. Há um povo seleto na terra que Jesus disse que vai ter a revelação, que a eles é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, a fé, a revelação é dada para eles, mas a outros não. E nós não temos culpa disto. Nós não temos culpa disso que foi dado para nós. Aí Caim, vendo que quando botou um monte de frutas e ornamentou um altar e fez uma igreja bonita, mas sem a revelação não vale de nada, é só ruína. E Abel ali, um altarzinho, pegou um cordeiro da primícia dos rebanhos, amarrou as mãos, amarrou os pés, cortou a veia jugular, o bichinho tremia lá, mas o sangue descendo, aí Deus foi e atentou. Estavam os dois altares, um aqui e outro aqui. Aí o fogo do céu desceu e consumiu aquele de Abel. Deus respondeu que ali estava o correto. Aí foi que o outro fez. O outro, se é de ver que o irmão fez correto, dissesse assim: não, eu vou fazer da forma que ele está fazendo, porque aí Deus vai aceitar. Não, ele ficou, foi com inveja. Foi com inveja. Sabe o que ele planejou? Através da inveja? Matar. Mas aí Satanás já tem botado no coração dele: se eu matar esse aqui, eu fico com tudo para mim, porque eu sou o único que tenho na terra, né? Então eu sou o único homem que tem. Eu mato esse aqui, e aí eu pego tudo. Tudo agora é meu. E a inveja leva a isso, a você eliminar uma coisa para poder ficar com tudo. Mas aí se deu mal. Porque aí Deus levanta outro descendente para colocar no lugar de Abel. Amém? Vocês estão me entendendo? Deus levanta outro descendente para colocar no lugar de Abel. Outro homem que tem a mesma revelação. 7. A William Branham diz: Abel simboliza a morte e o sepultamento de Cristo. 7 simboliza a ressurreição. Você sabe que quando Satanás veio e disse: eu vou eliminar Cristo, porque eu eliminando ele, pronto, acabou, tudo é meu. Mas não contava que ao terceiro dia, Cristo estaria de pé e ressuscitaria. Acabou, Satanás. Para você acabou. Onde está a morte, a tua vitória agora? Não tem. Porque a morte tinha pegado todos os homens. Ou seja, Abraão morreu. Você viu Abraão ressuscitar? Não, está lá. Isaac morreu. Vinha passando os tempos, nenhum deles se levantava. Mas este que morreu se levantou. Para dizer assim: acabou, Satanás. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A morte tem vitória sobre todos os seres humanos, mas sobre Cristo não teve. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Para agora mostrar que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Mas Satanás queria eliminar Cristo, como Caim queria eliminar Abel para ficar com tudo. Satanás queria eliminar Cristo para ficar com tudo, porque Satanás era o Deus da terra. Quando Jesus ressuscitou, Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu sou o Deus dos céus e da terra. Então vai. Pensa que vai eliminar? Não vai. Por mais que uma pessoa tente algo contra você, se você estando com Deus, nem tenha medo, Deus vai cuidar de você. Mas se tem inveja, tem isso, tem aquilo, Deus vai cuidar de você. O que leva inveja também? A falta de capacidade. Sabe? Os algozes de William Branham, que atacam William Branham, eles não têm a capacidade para chegar onde William Branham chegou. Aliás, nessa terra, não se levantará mais nenhum homem com a capacidade de William Branham. Não se levantará. Nessa era moderna, Deus levantou um homem, que foi o maior exemplo dos pecadores que nasceram na terra. Foi o maior exemplo. Não se levantará outro homem igual a William Branham. Mas por eles não terem a capacidade
que o profeta tinha, a humildade que ele tinha, o poder de Deus que ele tinha e a vida com Deus que ele tinha, então eles vão tentar denegrir a imagem de William Branham por inveja. Simplesmente por isto, porque não conseguiram alcançar os feitos dele. Isto é feio, é falta de capacidade. Não tem a capacidade para chegar à altura deste homem, então vou atacá-lo, vou tentar denegrir. Através de inveja as pessoas fazem isto. Vamos lá. E tem gente querendo ser igual a William Branham. Você nunca vai ser igual a William Branham. Ele foi um homem especial levantado por Deus para trazer a revelação da palavra, para nos mostrar o Cristo crucificado e nos mostrar o Cristo ressuscitado. Não é o Cristo das denominações, não, é o Cristo de verdade. Aí você chega na história e você vê um Saul com inveja de Davi. Saul não tinha coragem de enfrentar Golias, mas tinha coragem de enfrentar o vencedor de Golias. Isso é um disparate, isso é uma contradição, isso é um paradoxo. Você não tem coragem de enfrentar aquele homem que gritou 40 dias desafiando os exércitos de Israel: cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? Venham lutar comigo. Não teve coragem. Davi foi lá, enfrentou o homem e venceu. Mas aí Davi venceu quem? Golias. Ele não teve coragem de enfrentar Golias, mas teve coragem de enfrentar Davi. Então você vê o que é um espírito de inveja, um espírito ruim numa pessoa. O que ele faz? Ele ataca um filho de Deus que venceu o gigante que ele não teve coragem de enfrentar. É que espírito errado na pessoa instiga as pessoas, dá ênfase às pessoas a fazer coisa errada e dá força àquela pessoa para ir em frente. Pra você ter uma ideia, Saul tinha toda a condição financeira do mundo. Saul tinha aparato, Saul tinha soldados ao seu lado, Saul tinha tudo que você podia imaginar. Mas o foco de Saul, sabe o que era? Destruir Davi. Davi não tinha nada, Davi só tinha Deus e conseguiu vencer. Mas o foco de Saul estava, sabe em quê? Em acabar com Davi. Na hora de enfrentar o inimigo lá de fora não tem, mas na hora de enfrentar o servo de Deus verdadeiro, eles têm. E eles têm aparato, eles têm isso, têm aquilo. Mas a gente deve ter medo dessa gente, porque a gente tem que ter Deus. Davi não tinha nada. Saul tinha dinheiro, soldado, prestígio, aparato, mas não tinha Deus. Mas Davi tinha Deus. Saul só foi definhando até morrer e levar toda a sua família à morte também. Mas Davi não tinha nada, só tinha Deus. E sobressaiu. Essa é a questão. Deus em sua vida, e não tenha medo de mais nada. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você, pode ter certeza disto. Então, se você pegar assim, um cientista japonês chamado Takahashi, ele queria estudar sentimentos humanos. E aí ele fez o seguinte: ele foi estudar um sentimento chamado inveja. Justamente esse sentimento. E ele constatou, de tantos anos de pesquisa, que a inveja é processada no local do cérebro onde se processa a dor. Tem um local no nosso cérebro, quando o seu corpo sente dor, é ali que se processa a dor. A inveja é processada lá. Então o que é inveja? Ele constatou que inveja era o quê? Falta de prazer, porque toda pessoa que sente dor, ele tem falta de prazer. Então a inveja também é uma falta de prazer.
Mas quem disse isso foi Takahashi? A Bíblia já disse isso bem antes, lá em Provérbios capítulo 14, versículo 30. A inveja faz apodrecer os ossos. O que esses homens descobriram estudando, a Bíblia já dizia para nós há mais de 2000 anos atrás. Estão entendendo? Então, vamos ver aqui. A pesquisa dele foi boa? Foi. Mas não foi ele que descobriu isto. A Bíblia já diz. Tiago capítulo 3, deixa eu ler aqui para vocês, 3,16, olha o que é que diz aqui. Já era a Bíblia dizendo, como diz Provérbios 14, 30, a inveja faz apodrecer os ossos. Ora, ossos apodrecidos é dor, gente. É dor. Tiago 3,16 diz assim para nós, ó. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há toda perturbação e toda obra perversa. Então a inveja traz perturbação e obra perversa. Então a Bíblia já diz para nós, a Bíblia é onde está a resposta para tudo que você imaginar nesta terra. Se você tem uma coisa aqui e diz que alguém descobriu, quando você vai olhar na Bíblia, a Bíblia já estava falando sobre aquilo. É a Bíblia que tem resposta para todas as coisas nesta terra, porque ela é a palavra de Deus, é fruto, é produto de uma mente que conhece o fim desde o princípio, e quando ele colocou, ele sabia de tudo o que ia acontecer. Esta é a palavra de Deus, vamos lá, já vou terminar já. Diz assim, Provérbios 24:1, não tenha inveja dos ímpios, não queira estar com eles. Não queira estar com os ímpios, não tenha inveja deles. Não queira algo deles e nem se envolva com eles. Provérbios, Salmo 73:3. Asaf diz, eu tinha inveja dos ímpios quando via a sua prosperidade. Aí Asaf vai dizer assim, eu tinha inveja dos ímpios. Os ímpios prosperavam, se tornava grande, e eu comecei a ficar com inveja deles. Mas quando eu vi qual era o fim deles, aí sim, aí eu caí em si e voltei-me para Deus. Pode prosperar, pode crescer, pode ter isto e aquilo, mas o fim, como é que vai ser? O importante vai ser o fim. Porque não é o começo, não é o meio, mas o fim, como é que você vai terminar? O importante é isto na vida do ser humano. Então veja, não devemos ter. O profeta William Branham disse assim, olha, um cristão verdadeiro não deve ter inveja. O profeta diz, a inveja leva à blasfêmia. Se você vê o seguinte, ele diz assim, inveja, ela é ruim. Não existe esse negócio de inveja, uma invejinha santa, quando eu já vi um camarada, quando eu era da igreja batista, ele falava assim, uma invejinha santa, não existe inveja santa, não existe inveja branca, existe inveja. Sentimento ruim. Sentimento que não presta. E aí o bajulador também. Se você vê uma pessoa bajuladora, tenha cuidado dela, que ela pode ser invejosa. Aquele bajulador que diz, oh, você está bonita, oh, você está desse jeito, oh, você é isso, aquilo, tal. Ela está querendo algo que você tem e ela não pode ter. E tem que se ter cuidado nisto. Então, a inveja é falta de prazer, gente. Falta de prazer. Amém, irmãos? Amém. Vamos em frente?
Amém, né? A inveja é falta de prazer. É dor. Você quer ter aquilo do outro, mas não consegue ter, então quer que o outro também não tenha. E o William Branham diz, você não tem mais inveja. Qual é o momento que você não tem mais inveja na vida? Ele diz, quando você consegue amar o mais vil inimigo. Amar o inimigo não é conviver com ele. Preste atenção nisto. O camarada é seu inimigo, mas você esteja pronto a ajudar ele se ele precisar. Não precisa você estar em convívio com ele. E as pessoas às vezes confundem as coisas. Acha que você tem que estar em convívio com o inimigo e fazendo isso pelo inimigo. Não. Se precisar, você ajude. Não tenha raiva, ódio de ninguém. Mas se for preciso ajudar o inimigo, ajude. Agora, para estar convivendo com ele, para ter atrito, confusão, briga, não. Jesus nunca disse assim, viva em comunhão com o inimigo, não. Disse assim, ame os vossos inimigos. Ele disse que você só vence a inveja, você só está pronto mesmo, quando você é capaz de amar o mais vil inimigo. Aí você tem o seguinte, os líderes religiosos, o profeta disse que eles tinham inveja de João Batista e não aceitaram o ensinamento dele. Não queria. Por quê? Porque João Batista não veio pelo canal que eles queriam, o canal religioso. João Batista estava gritando no deserto, levantado por Deus, porque não veio do canal deles, então eles tinham inveja de João. Amém? Então veja. Porque assim, existe um espírito ruim que William Branham chamou assim, as profundezas de Satanás, chama o espírito nicolaíta. Um homem na cabeça, um homem na liderança, um homem dominando o sistema. Então aquele homem, tudo que acontece tem que passar por ele. Nós convivemos aí com um da Legião Pessoa, que é um espírito nicolaíta. Tudo que for fazer tinha que passar por ele. Então ele queria que esse tabernáculo também fosse construído por ele. Mas não foi. Então ele não gostou. Mas o espírito nicolaíta, ele torna você infrutífero. Você não consegue evangelizar, você não consegue avançar, você não consegue despontar, você não consegue crescer, porque ele não deixa. E esse espírito também está ligado à inveja. Se houver um membro dentro da igreja que quer despontar, crescer, avançar, eles não deixam, porque tem que passar por aquela cabeça, por aquele líder. Porque aquele líder tem que dizer, fez porque eu botei. Estão entendendo? Amém. Então você tem o seguinte, olha. Nunca devemos ter. Se isso passar por a gente deve lançar fora qualquer inveja. Seja você, Deus te fez para um propósito. E Deus vai cumprir o seu propósito através da sua vida. O propósito que Ele tem, Ele vai cumprir através da sua vida. E outra coisa, se você quiser ter outro propósito, você não vai ter. O propósito que Ele tem é o que vai cumprir com você. Se eu quiser ser outra coisa, eu não posso ser. Porque Deus conhece o fim desde o princípio. Ele tem um propósito para cada um. Estão entendendo? Então assim, para concluir aqui, só para você entender que a Bíblia já ensinou para nós o que é isto, o que é inveja. E se esse cientista, neurocientista, descobriu isto, mas já estava na Bíblia. A Bíblia já nos ensinou o que é este sentimento de inveja que causa dor, que faz apodrecer os ossos, que traz perturbação para as pessoas. Traz perturbação. Tiago 3,16. Lembra naquele caso em que Salomão, aquelas duas mulheres lá, 1 Reis, capítulo 3, a partir do 16, duas mulheres prostitutas moravam em uma casa, numa mesma casa.
E elas deram à luz, cada uma, a um filho. E, quando elas estavam dormindo, uma bolou por cima do seu filho e matou. Foi o que ela fez. Pegou o menino morto, foi lá na cama da outra mulher que tinha o filho dela, trocou o menino, botou o morto para a mulher e pegou o vivo para ela. Quando a mulher acordou, que olhou, disse: não, esse aqui não é meu filho. Foi ela que bolou por cima do filho dela e matou. Este é o filho dela. E aí foi lá na mulher e disse: esse aqui não é meu filho não, esse aqui é seu filho. Ela disse: não, não, seu filho é esse aí, esse aqui é o meu. Vamos levar para o rei Salomão. Salomão, com toda a sabedoria, ele vai julgar e dizer de quem é o filho verdadeiro. Chegaram lá e contaram a história. Salomão disse: me dá uma espada. Já que estão disputando pelo filho vivo, me dá uma espada. Eu vou dividir esse menino em dois. Dar uma parte para uma e uma parte para a outra. Quando ele disse isto, a verdadeira mãe, mesmo sem ficar com o filho, disse: não, não, não faça isso não. Dê o menino para ela. Salomão disse: o que é que você responde com a mulher que tinha o filho morto? Ela disse: divide ele ao meio, nem meu e nem dela. Olha a inveja. Nem meu e nem dela. Estão entendendo? Não queria que ficasse. Não fica nem comigo e nem com ela. Aí Salomão pegou o menino e entregou para a verdadeira mãe. E disse: tome. Uma verdadeira mãe nunca quer o mal para o seu filho. Ela prefere dar a outra pessoa estranha do que vê-lo morto. Aí o povo gritou: vida longa a Salomão, porque a sabedoria era grande. E ali ele já nos mostrou, nessa passagem bíblica, o que é um sentimento de inveja. Se eu não tenho, você também não vai ter. Eu não quero que você tenha. Mas quem não é invejoso, prefere perder do que ver um estrago maior, um prejuízo grande. Entende? Então é isso que nós devemos caminhar sabendo disto.